Existe um momento na vida de cada pessoa em que somos testados além dos nossos limites aparentes. Um momento em que o mundo ao nosso redor duvida da nossa capacidade, ri das nossas ambições e aposta contra nós. Esta é a história real de João Silva, um homem de 34 anos que trabalhou durante 3 anos como motorista na Transportadora Santos, uma das maiores empresas de logística do estado de São Paulo. Uma história que começou com risadas de desprezo e terminou com gritos de admiração. Em uma manhã fria de junho de 2022, chegou ao pátio da transportadora um veículo que mudaria para sempre a dinâmica daquela empresa. Não era apenas um caminhão. Era uma máquina de última geração, equipada com tecnologia europeia, sistemas automatizados e uma complexidade que intimidava até mesmo os motoristas mais experientes. O que ninguém poderia imaginar era que aquele caminhão revelaria não apenas as limitações de alguns, mas o potencial extraordinário de quem menos esperavam. João Silva não era apenas mais um motorista. Por trás daquela figura simples, que chegava todos os dias às 5 da manhã no pátio da Avenida Marginal, em São Paulo, havia uma história de conhecimento, superação e um passado que poucos conheciam. Uma história que estava prestes a vir à tona da forma mais impactante possível. A Transportadora Santos funcionava em um galpão imenso na zona industrial de São Paulo, onde dezenas de caminhões entravam e saíam diariamente, transportando mercadorias por todo o Brasil. O cheiro de diesel misturado com o aroma forte do café que fervia na copa dos motoristas marcava o início de cada jornada. Era nesse ambiente que João Silva trabalhava há 3 anos, sempre pontual, sempre discreto, nunca causando problemas. Naquela manhã de junho, o burburinho no pátio era diferente. Todos os funcionários se aglomeravam ao redor de um caminhão que acabara de ser descarregado de uma carreta. Era um Volvo FH16, modelo 2022, com cabine sleeper, motor de 500 cavalos de potência e um sistema de transmissão e-shift automatizado que poucos motoristas no Brasil sabiam operar adequadamente. Roberto Fernandes, o gerente da transportadora, um homem de 58 anos, barrigudo e de voz grossa, observava o veículo com uma mistura de orgulho e preocupação. Havia investido quase R$800 mil naquela máquina e agora precisava encontrar alguém capaz de operá-la sem danificá-la. Pessoal, esse aqui é o futuro da nossa empresa, anunciou Roberto, batendo na lateral da cabine cromada. Mas não pensem que qualquer um vai colocar a mão nesse volante. Esse caminhão tem mais tecnologia que muito carro de luxo. Sistema de frenagem automatizada, controle de estabilidade, câmeras de ré com sensor de proximidade, GPS integrado com roteirização inteligente. É outra categoria. Os motoristas mais experientes se aproximaram, examinando cada detalhe. Marcos Oliveira, um veterano de 15 anos na estrada, balançou a cabeça em aprovação. Realmente é impressionante, Roberto. Mas vai precisar de um curso específico para mexer nisso aí, não é? Exato, confirmou Roberto. Por isso vou mandar apenas 2 ou 3 dos nossos melhores motoristas fazerem o treinamento. Não posso correr o risco de alguém estragar uma máquina dessa. Foi nesse momento que João se aproximou do grupo. Sua presença sempre passava quase despercebida. Era um homem de estatura mediana, cabelos castanhos cortados simples, usando sempre a mesma jaqueta jeans desbotada e botas de couro preto já gastas pelo tempo. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade particular enquanto observava cada detalhe técnico do veículo. Roberto, disse João com sua voz calma e pausada, gostaria de me candidatar para operar esse caminhão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois veio a risada. Primeiro baixa, de alguns colegas próximos, depois mais alta, espalhando-se pelo grupo. Roberto franziu o senho, como se não tivesse ouvido direito.
João, você está falando sério? Completamente sério. Marcos Oliveira não conseguiu conter uma gargalhada. João, meu amigo, com todo respeito, mas você mal consegue lidar com aquele truck velho que você dirige. Esse caminhão aqui é coisa de outro mundo. Tem computador, tem sistema eletrônico que você nem imagina como funciona. De outros motoristas começaram a fazer coro. É verdade, João, disse Carlos, um motorista de meia idade. Esse negócio aí não é brincadeira. Se você apertar o botão errado, pode dar um prejuízo de milhares de reais. Roberto balançou a cabeça tentando ser diplomático. João, eu entendo sua vontade, mas vamos ser práticos. Você é um bom funcionário, pontual, responsável, mas esse caminhão exige uma experiência técnica muito específica. Vou indicar o Marcos e talvez o Paulo para fazer o curso. Com todo respeito, Roberto, insistiu João. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Posso provar que tenho capacidade. A risada de Roberto ecoou pelo pátio. Não era maldosa, mas tinha um tom de condescendência que machucava. João, você nunca vai conseguir dirigir isso. Esse caminhão é para profissionais com experiência em tecnologia avançada. Não é questão de boa vontade, é questão de qualificação técnica. As palavras de Roberto ficaram suspensas no ar matinal. João apenas assentiu com a cabeça, mas seus olhos mantinham uma determinação que ninguém notou. Ele se afastou lentamente do grupo, enquanto os comentários maldosos continuavam às suas costas. Coitado do João, murmurou alguém. Sempre quis voar mais alto que as asas dele permitem. Tem gente que não conhece suas limitações, completou outro. Enquanto os motoristas continuavam admirando o caminhão e especulando sobre quem seria escolhido para operá-lo, João caminhou até seu truck antigo, um Mercedes-Benz modelo 2010 com a pintura desgastada e alguns amassados que contavam histórias de 3 anos na estrada. Ele subiu na cabine, fechou a porta e ficou alguns minutos em silêncio, olhando através do para-brisa empoeirado para aquele Volvo reluzente que parecia representar tudo o que ele não poderia alcançar. Mas João Silva guardava segredos que nenhum daqueles homens imaginava. Segredos que estavam prestes a transformar aquela manhã fria de junho em um momento que seria lembrado por anos na Transportadora Santos. Para entender o que aconteceu naquele pátio em São Paulo, é preciso voltar no tempo e conhecer a verdadeira história de João Silva. Uma história que começou 28 anos antes, em uma pequena cidade chamada São João del Rei, no interior de Minas Gerais. João cresceu em uma oficina mecânica, não metaforicamente, mas literalmente. Seu pai, Antônio Silva, era proprietário da oficina Silva desde 1985, um estabelecimento modesto localizado na Rua da Matriz, bem no centro histórico da cidade. A oficina ocupava um galpão antigo com pé direito alto, onde o cheiro constante de óleo e graxa se misturava com o aroma doce do café mineiro que Antônio preparava 3 vezes por dia em um fogão a lenha nos fundos do estabelecimento. Desde os 6 anos de idade, João passava as tardes na oficina, observando o pai trabalhar. Antônio tinha mãos mágicas para consertar qualquer tipo de motor. Caminhões, carros, tratores, motocicletas. Não havia máquina que resistisse ao conhecimento técnico daquele homem de mãos calejadas e olhar perspicaz. João, dizia Antônio, enquanto desmontava um motor, máquina não tem segredo, tem lógica. Se você entender como ela foi pensada, como cada peça conversa com a outra, você consegue consertar qualquer coisa. E João absorvia cada palavra como uma esponja. Aos 8 anos, já conseguia identificar diferentes tipos de motor pelo som. Aos 10, sabia trocar óleo e filtros sem supervisão. Aos 12, ajudava o pai a desmontar transmissões complexas e entendia o funcionamento de sistemas hidráulicos. Mas Antônio tinha sonhos maiores para o filho. João, você tem um talento natural para isso, mas não quero que você pare por aqui. Você vai estudar, vai ser engenheiro,
Vai entender não só como consertar, mas como criar máquinas melhores. E foi exatamente isso que aconteceu. João se formou no ensino médio como o melhor aluno da sua turma e, em 2006, aos 18 anos, ingressou na Universidade Federal de Minas Gerais para cursar engenharia mecânica. Era um sonho realizado não apenas para ele, mas para toda a família Silva. Durante os 5 anos de faculdade, João se destacou especialmente nas disciplinas relacionadas a motores e sistemas automotivos. Sua tese de conclusão de curso foi sobre otimização de sistemas de transmissão automatizada em veículos pesados. Um trabalho que impressionou os professores pela profundidade técnica e aplicação prática dos conceitos. Em 2011, formado e cheio de expectativas, João retornou a São João del Rei com o diploma nas mãos e a cabeça repleta de planos. Queria modernizar a oficina do pai, implementar novos serviços, talvez até abrir uma segunda filial. O futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. Foi então que a tragédia chegou como um raio em céu azul. Em dezembro de 2011, Antônio Silva sofreu um infarto fulminante enquanto trabalhava embaixo de um caminhão. João o encontrou quando chegou da rua, mas já era tarde demais. Seu pai, seu mentor, seu melhor amigo, havia partido aos 52 anos, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. A dor da perda se misturou rapidamente com a pressão financeira. A oficina tinha dívidas acumuladas, o aluguel do galpão estava atrasado e os fornecedores cobravam pagamentos em atraso. João tentou manter o negócio funcionando, mas descobriu que ter conhecimento técnico era uma coisa e administrar uma empresa em crise era completamente diferente. Durante 6 meses, lutou para salvar a oficina. Trabalhou 18 horas por dia, pegou empréstimos, tentou renegociar dívidas. Mas a situação só piorava. Os clientes começaram a procurar outros estabelecimentos, rumores sobre as dificuldades financeiras da oficina se espalharam pela cidade pequena e as dívidas se tornaram impagáveis. Em junho de 2012, exatamente 10 anos antes daquela manhã, no pátio da transportadora Santos, João foi obrigado a fechar a oficina Silva. Vendeu todos os equipamentos para pagar as dívidas mais urgentes, devolveu as chaves do galpão para o proprietário e se viu completamente perdido, com um diploma de engenharia que parecia não servir para nada em uma cidade do interior onde as oportunidades eram escassas. Foi sua esposa Maria, uma professora de escola primária que conhecera na faculdade e com quem se casara em 2010, que sugeriu a mudança para São Paulo. João, aqui você não vai conseguir recomeçar. Todo mundo conhece a história da oficina. Em São Paulo, você pode ser quem você realmente é. Mas São Paulo, em 2012, estava enfrentando uma crise econômica. Vagas para engenheiros eram raras e extremamente concorridas. João enviou dezenas de currículos, participou de inúmeros processos seletivos, mas sempre esbarrava na falta de experiência prática na área ou na concorrência com profissionais mais estabelecidos. Os meses se passaram, as economias se esgotaram e a pressão para conseguir qualquer trabalho se tornou desesperadora. Maria estava grávida de sua primeira filha. Os aluguéis em São Paulo eram caros e a situação se tornava insustentável. Foi então que João tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Decidiu usar sua carteira de habilitação categoria E, que tirara aos 21 anos por incentivo do pai, e começou a trabalhar como motorista de caminhão. Era temporário, pensava. Apenas até conseguir uma vaga como engenheiro. O temporário durou 10 anos. Durante essa década, João trabalhou em diferentes transportadoras, sempre como um funcionário exemplar, mas também sempre escondendo sua verdadeira qualificação. Descobriu que revelar seu diploma de engenharia criava expectativas e questionamentos que preferia evitar.
Era mais simples ser apenas João, o motorista pontual e confiável. Mas seu conhecimento técnico permanecia intacto. Durante as viagens longas, quando parava em postos para descansar, João estudava. Comprava revistas especializadas em tecnologia automotiva, acessava sites técnicos no celular, assistia vídeos sobre novos sistemas de transmissão e tecnologias embarcadas. Mantinha-se atualizado não por obrigação profissional, mas por paixão genuína. Sabia sobre sistemas iShift da Volvo desde que foram lançados. Entendia o funcionamento de câmeras de ré com sensores de proximidade. Dominava os princípios de controle eletrônico de estabilidade e conhecia as especificações técnicas dos motores Euro 6 muito antes de eles chegarem ao Brasil. Mas tudo isso permanecia oculto, guardado como um tesouro secreto que João carregava silenciosamente pelas estradas brasileiras. Até aquela manhã de junho na transportadora Santos, quando um Volvo FH16 desafiou não apenas sua competência, mas sua dignidade como profissional e como homem. Terceiro capítulo: a preparação silenciosa. Naquela noite, João chegou em casa mais silencioso que o habitual. Sua casa era um sobrado simples em Osasco, um bairro da Grande São Paulo, com 2 quartos, uma sala pequena e uma cozinha que Maria sempre mantinha impecavelmente organizada. As paredes eram decoradas com fotos da família e alguns diplomas emoldurados, o certificado de conclusão do ensino médio, o diploma de engenharia mecânica da UFMG, que poucos visitantes notavam ou questionavam. Maria percebeu imediatamente que algo estava diferente. Nos 10 anos de casamento, aprendera a ler os humores do marido pela forma como ele tirava as botas na entrada ou pelo jeito que cumprimentava Isabela, sua filha de 8 anos, que sempre corria para abraçá-lo quando chegava do trabalho. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Maria enquanto esquentava o jantar. João contou sobre o caminhão novo, sobre a oportunidade perdida, sobre as risadas dos colegas e, principalmente, sobre a frase do chefe que continuava ecoando em sua mente. "Você nunca vai conseguir dirigir isso." Maria o ouviu em silêncio, mexendo lentamente o feijão na panela. Quando ele terminou de falar, ela desligou o fogo, sentou-se à mesa da cozinha e o encarou com aqueles olhos determinados que ele conhecia muito bem. "João Silva", disse ela usando o nome completo como fazia quando queria ser enfática. "Você está me dizendo que deixou aqueles homens rirem de você, sabendo o que você sabe?" "Maria, você não entende. Eles não sabem sobre minha formação. Para eles, sou apenas mais um motorista." "E de quem é a culpa disso?" A pergunta ficou suspensa no ar. João sabia a resposta, mas não queria admitir. "Há 10 anos você esconde quem você realmente é", continuou Maria. "Há 10 anos você finge ser menos capaz do que é, e agora está surpreso porque as pessoas acreditam na sua própria mentira." "Não é mentira, Maria. É estratégia de sobrevivência. Se eu falar que sou engenheiro, vão me perguntar por que estou dirigindo o caminhão, vão questionar minha competência, vão criar expectativas que talvez eu não consiga atender. Ou", disse Maria, se levantando e indo até a estante da sala, onde pegou o diploma de engenharia emoldurado, "vão reconhecer que tem na empresa alguém extraordinário disfarçado de comum." Ela colocou o diploma sobre a mesa da cozinha. O papel amarelado pelo tempo ainda mostrava claramente: João Silva, bacharel em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. "João, você estudou 5 anos para entender exatamente o tipo de máquina que chegou hoje na sua empresa. Você sabe mais sobre motores do que qualquer um daqueles homens que riram de você. E você vai deixar o medo te impedir de mostrar isso?" Isabela, que havia terminado a lição de casa, aproximou-se da mesa. "Papai, por que a mamãe está mostrando seu diploma?" João olhou para a filha.
depois para o diploma, depois para Maria. É uma longa história, filha. O papai é muito inteligente, explicou Maria, mas às vezes se esquece disso. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, João ficou acordado até tarde estudando. Não dormiu direito, revirou suas anotações antigas da faculdade, acessou sites técnicos e assistiu vídeos sobre o sistema e-Shift da Volvo. Revisitou conceitos que não usava há anos, relembrou fórmulas de torque e potência, estudou diagramas de transmissão automatizada. Maria o encontrou às 3 da manhã na cozinha, cercado de papéis e com o notebook aberto. "Você vai fazer isso?" perguntou ela. "Vou tentar." "Não, João. Você não vai tentar. Você vai conseguir, porque você não é apenas capaz. Você é excepcionalmente qualificado para isso." Na manhã seguinte, João chegou à transportadora Santos com uma energia diferente. Não disse nada para ninguém. Não fez declarações, não pediu nova oportunidade. Apenas trabalhou normalmente, mas com um plano se formando em sua mente. Durante os dias seguintes, observou discretamente enquanto Roberto tentava encontrar uma solução para o caminhão parado. O gerente havia contatado a concessionária Volvo para agendar treinamento para 2 motoristas, mas a agenda estava lotada e a primeira vaga disponível seria apenas em agosto. 2 meses de espera com um caminhão de R$800 mil parado no pátio. João ouviu as conversas dos colegas sobre o assunto. Alguns especulavam que Roberto poderia desistir e revender o caminhão. Outros sugeriam que ele contratasse um motorista de fora, já experiente com tecnologia avançada. A tensão crescia a cada dia, e o Volvo FH16 continuava ali, majestoso e intocado, como um troféu que ninguém podia conquistar. Foi na quinta-feira da segunda semana que João tomou uma decisão definitiva. Roberto estava no escritório, claramente preocupado, fazendo ligações atrás de soluções para o problema do caminhão. João bateu na porta. "Roberto, posso falar com você?" "Claro, João, entre." O escritório de Roberto era pequeno e abarrotado de papéis, calendários e fotos de caminhões. Havia um cheiro forte de cigarro que denunciava o estresse do gerente. "Roberto, quero fazer uma proposta." Roberto levantou os olhos dos papéis. "Que tipo de proposta?" "Me dê uma chance com o caminhão. Uma única chance. Se eu não conseguir operá-lo adequadamente, você nunca mais precisa considerar minha candidatura para qualquer função técnica. Mas se eu conseguir, quero ser incluído no grupo dos motoristas qualificados para veículos especiais." Roberto suspirou profundamente. "João, já conversamos sobre isso. Aquele caminhão não é brincadeira." "Eu sei, e estou falando sério." Algo no tom de voz de João fez Roberto prestar mais atenção. Havia uma segurança ali que o gerente não havia notado antes. "João, você já dirigiu algum caminhão com transmissão automatizada?" "Não exatamente", respondeu João, tecnicamente honesto. "Mas estudei o sistema a fundo." Roberto riu. "Estudou? Onde?" "Na internet, em manuais técnicos, em vídeos especializados." "Ah, João", disse Roberto balançando a cabeça. "Uma coisa é ver vídeo na internet. Outra coisa é operar uma máquina de 500 cavalos com sistema eletrônico integrado. Mas me dê uma chance de provar." Roberto ficou alguns segundos em silêncio, tamborilando os dedos na mesa. A pressão para resolver a situação do caminhão estava começando a afetar outros aspectos do negócio. Clientes importantes começavam a questionar a capacidade de entrega da transportadora. "João, se eu te der essa chance e você estragar alguma coisa nesse caminhão, você sabe que pode custar o emprego não só seu, mas meu também, né?" "Eu sei, e assumo a responsabilidade." Roberto o encarou por alguns segundos, tentando decifrar o que via nos olhos daquele motorista que sempre fora discreto e confiável, mas nunca havia demonstrado ambições técnicas. "Está bem", disse finalmente. "Sábado de manhã, 8 horas, só você e eu no pátio.
Se você conseguir ligar o caminhão, colocá-lo em movimento e fazer uma volta no quarteirão sem problemas, eu considero sua candidatura. Se não conseguir, nunca mais quero ouvir sobre esse assunto. Combinado? Combinado. João saiu do escritório com o coração batendo acelerado. Havia conseguido sua chance. Agora precisava estar à altura dela. Naquela noite, ele disse a Maria: "Consegui. Ele vai me dar uma oportunidade no sábado." Maria sorriu e o abraçou. "Eu sabia que você conseguiria. Consegui a chance, Maria. Agora preciso conseguir o resto." "Você vai conseguir", disse ela com a certeza de quem conhece verdadeiramente o homem com quem se casou. "Porque você não é quem eles pensam que você é. Você é muito mais." Sexta-feira à noite, João mal conseguiu dormir. Revisou mentalmente cada procedimento, cada sistema, cada detalhe técnico que estudara sobre aquele caminhão. Sabia que não se tratava apenas de dirigir um veículo. Tratava-se de revelar quem ele realmente era, depois de 10 anos escondido atrás de uma versão diminuída de si mesmo. O sábado amanheceu ensolarado, mas com aquele frio característico do inverno paulistano. João tomou banho, vestiu sua melhor camisa e suas botas mais limpas. Não estava apenas se preparando para dirigir um caminhão. Estava se preparando para reclamar sua identidade perdida. Sábado, 8 horas da manhã. O pátio da transportadora Santos estava vazio, exceto por Roberto e João. O silêncio era quebrado apenas pelo ruído distante do trânsito na marginal e pelo canto dos bem-te-vis que nidificavam nos eucaliptos plantados ao redor do galpão. O Volvo FH16 estava estacionado exatamente onde havia sido deixado 2 semanas antes, como um gigante adormecido esperando para ser despertado. Sua pintura azul metálica brilhava sob o sol matinal, e o para-brisa espelhado refletia as nuvens brancas que se moviam lentamente pelo céu de inverno. Roberto estava visivelmente nervoso. Fumara 2 cigarros enquanto esperava João chegar e agora caminhava de um lado para outro, olhando alternadamente para o relógio e para o caminhão. "Bom dia, Roberto", cumprimentou João, com uma calma que contrastava com a tensão do gerente. "Bom dia, João. Olha, antes de começarmos, quero deixar claro que isso aqui não é brincadeira. Se você não se sentir seguro em qualquer momento, a gente para, tá bom? Não há problema nenhum em admitir que é mais complexo do que você imaginava." João assentiu. "Entendido." Eles se aproximaram do veículo. De perto, o Volvo impressionava ainda mais. A cabine era alta e moderna, com vidros fumês e retrovisores eletrônicos. Na lateral, pequenos adesivos indicavam as principais tecnologias embarcadas: iShift, Dynamic Steering, Collision Warning, Lane Keeping Support. Roberto abriu a porta do motorista. "Esse aqui é o interior", disse como se estivesse mostrando a cockpit de um avião. E não estava exagerando. O painel era completamente digital, com múltiplas telas LCD que mostravam informações sobre motor, transmissão, navegação e sistemas de segurança. O volante era revestido em couro e tinha dezenas de botões para controlar diferentes funções. O banco é pneumático, com ajuste eletrônico em 16 posições, explicou Roberto. O ar-condicionado é climatizado, com controle independente para o compartimento de descanso. "E essa tela aqui", disse apontando para um display de 7 polegadas no centro do painel, "controla todo o sistema iShift." João subiu na cabine e se acomodou no banco do motorista. Imediatamente sentiu a diferença. Era como estar no cockpit de uma nave espacial, comparado aos trucks antigos que dirigia. Suas mãos tocaram o volante e ele fechou os olhos por alguns segundos, absorvendo a sensação. "João, você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Roberto, com uma última tentativa de dissuadi-lo. João abriu os olhos e olhou para Roberto com uma determinação que o gerente nunca havia visto antes. "Tenho certeza." "Está bem. Primeiro, você precisa ajustar o banco e os retrovisores."
Depois, vamos ver se você consegue entender o sistema de partida. João começou ajustando o banco. Seus movimentos eram precisos e confiantes, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Regulou os retrovisores, ajustou a inclinação do volante e posicionou os pés nos pedais. Roberto, disse João, sem tirar os olhos do painel. Esse motor é um DD13K com Common Rail e turbo de geometria variável, certo? Roberto piscou surpreso. É isso mesmo. Como você sabe? E a transmissão iShift tem 12 marchas com conversor de torque? João, como você sabe essas especificações? João não respondeu diretamente. Estava concentrado no painel digital. Localizou o botão de partida, um botão push diferente das chaves convencionais dos caminhões antigos. Mas antes de ligá-lo, verificou metodicamente cada sistema. Primeiro, conferiu o sistema de freios. Observou a pressão nos manômetros, testou o freio de estacionamento eletrônico. Depois, verificou os níveis de óleo, água e combustível através das telas digitais. Cada movimento era preciso, técnico, profissional. Roberto observava em silêncio, com uma expressão de crescente surpresa. João não estava agindo como alguém que via aqueles sistemas pela primeira vez. Estava agindo como um profissional experiente, fazendo uma verificação de rotina. Tudo verificado, disse João. Vou dar a partida. Pressionou o botão de partida. O motor D13K despertou com um rugido grave e potente que ecoou pelo pátio vazio. Não era apenas o som de um motor ligando, era o som de 500 cavalos de potência sincronizados em perfeita harmonia mecânica. Roberto sentiu um arrepio. Havia algo majestoso naquele som, algo que falava de engenharia de precisão e tecnologia de ponta. O caminhão todo vibrava suavemente, como um felino gigante que acabara de despertar. João observou o painel digital enquanto o motor aquecia. Todas as luzes de advertência se apagaram sequencialmente, os sistemas de diagnóstico completaram suas verificações automáticas e as telas mostraram que todos os parâmetros estavam normais. Sistema iShift ativado, murmurou João, observando a tela que controlava a transmissão. Modo econômico selecionado. João, disse Roberto com voz ligeiramente trêmula. Você está falando como se já conhecesse esses sistemas. João finalmente olhou para Roberto. Havia algo diferente em sua expressão, uma confiança serena que o gerente nunca havia visto antes. Roberto, posso ser completamente honesto com você? Claro. João respirou fundo. Era o momento da verdade completa. Sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Minha especialização foi em sistemas automotivos e motores. Estudei especificamente transmissões automatizadas como esta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto ficou olhando para João como se estivesse vendo um fantasma. Você é engenheiro? Sou. E trabalha como motorista por quê? É uma longa história, mas hoje, neste momento, gostaria de mostrar que posso fazer muito mais. João respira fundo. Sua voz ecoa firme dentro da cabine. Hoje quero que você veja o que significa acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Ele coloca o seletor da transmissão em drive. O caminhão responde com suavidade, deslizando para frente como um gigante obediente. Cada aceleração é firme, cada frenagem é precisa. Nas curvas, o controle eletrônico faz o veículo flutuar com estabilidade impressionante. João ajusta rotações rápidas, demonstra dominância total sobre a máquina. Roberto, no banco do passageiro, tenta manter a compostura, mas seus olhos arregalados denunciam o espanto. Após dar a volta completa no quarteirão, João estaciona o caminhão exatamente na vaga inicial, com uma manobra impecável. Desliga o motor. Silêncio.
Apenas o eco da grande revelação paira no ar. Roberto passa a mão no rosto, sem acreditar no que acabara de presenciar. João, você não apenas conseguiu, você dirigiu como alguém que nasceu para isso. João sorri com humildade. Não nasci para isso, Roberto. Eu me preparei. Cada pedaço da minha história me trouxe até esse volante. Roberto se recosta no banco, rendido. Ele sabe que, a partir daquele dia, João nunca mais será visto como apenas mais um motorista. Na segunda-feira, o boato já corria solto. João havia feito o impossível. Os motoristas que antes riam, agora o cercavam com perguntas. Queriam saber como tinha aprendido, como conseguira tanta confiança. O respeito antes negado se transformara em admiração. Na empresa, Roberto convocou uma reunião com toda a equipe. Pela primeira vez, anunciou diante de todos que João seria o principal condutor responsável pelo Volvo FH16, além de auxiliar outros motoristas no processo de adaptação. Na vida pessoal, Maria e Isabela vibravam de orgulho. Pela primeira vez, João voltou para casa sentindo que o conhecimento do passado começava a se entrelaçar com seu presente. Na cabeça de João, a chama reacendeu. Percebeu que o engenheiro e o motorista não eram lados opostos. Ambos eram parte da mesma identidade. E que esconder seu valor já não fazia sentido. Os dias seguintes mostraram a transformação completa. Aquele que era subestimado se tornou referência. Aquele que era invisível se tornou inspiração. João não havia apenas dirigido um caminhão. Ele havia reassumido o volante da própria vida. Essa história não fala apenas sobre um homem e um caminhão. Ela fala sobre todos nós. Quantas vezes já disseram que você nunca conseguiria? Quantas vezes riram de suas ambições? João provou que conhecimento, dedicação e coragem podem transformar zombaria em aplausos. Agora eu quero ouvir de você. Qual foi o momento da sua vida em que conseguiu calar as vozes da dúvida com a força da sua superação? Conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. E claro, se essa jornada te impactou, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque aqui, toda semana, você encontra histórias reais que provam: ninguém tem o direito de limitar o tamanho dos seus sonhos.